Eu vejo direto, cara. Nossa, direto tô vendo isso, eu tô prestando atenção nesse tipo de gente, entendeu? Aí você escuta o cara falando, eu falo, olha, não, que isso mesmo, não, eu larguei isso. Aí o outro fala, não, isso mesmo, tem que ser feliz, pô. Ser feliz, mas Bolsonaro na cabeça. É uns trem que não dá pra entender, então... Tem que ser feliz como assim? Fugindo da... fugindo isso. Não deu certo, o pessoal pode ver, não deu certo. Ah, tá, na questão do matrimônio. Do matrimônio. O cara não quer um mínimo de... Não tem um mínimo de renúncia, né? Renúncia de nada. Não, eu sou conservador, mas eu não renuncio nada. O meu prazer é progressista, mas a minha economia é conservadora. Tem um bicho aí, pássaro daí. Desse jeito. Doideira, né? Tem uns caras que eu conheço também, que quando a gente vai trocar ideia, eles são conservadores até a moral sexual. Chegou na moral sexual, não tem conservadorismo nenhum. Castidade, Eu sou um conservador até a moral. Depois fala, não, aí já é demais. Porque aí... Não, aí o moleque tem que ser pegador e todas as meninas tem que ser virgem. Mas ele tem que honrar só as meninas de família. Aí no caminho certo, né? Do jeito que tá, você vai ficar homem. Aí tem que... Aí tem que honrar só as meninas de família, porque as prostitutas ele não precisa de respeitar não. Porque a mulher da vida não merece o respeito dele, do filho dele. Eu falei, rapaz, isso é carne. Eu falei, rapaz, como assim? Uma pessoa tem que respeitar todas as pessoas, independentemente de como elas são. Mano. Aí ele, não. Aí eu pensei assim, não tem jeito não disso acontecer não, mano. Isso aí não é conservadorismo não, como assim? A castidade não serve pra você? Não, isso é coisa do... Como é que ele vai saber qual que é a mulher certa sem provar? Foi umas doideiras assim. Falei, rapaz, minhas filhas nunca vão ser amigas dos seus filhos. Nós somos amigos, só que nossos filhos nunca vão ser amigos, porque esse tipo de pensamento lá em casa é impossível de entrar. Ah, mas ele vai respeitar suas filhas. Eu falei, não, mas ele não vai ter o pensamento reto igual delas, o pensamento em qual elas são ensinadas, de conservar a pureza. Ele não vai ter pureza. Por mais que ele respeite ela de uma maneira superficial, vai chegar numa amizade mais profunda. Se chegar, ele não vai conseguir respeitar, porque ele não vai aceitar as ideias dela, assim como o senhor não aceita as minhas ideias. Vai chegar do âmago da parada lá, ele não vai aceitar. E esse é o conservador de direita. Bolsonarista. Eu sou isso, porque senão a doutrinação. Outra coisa que eu estou observando também. Eu também não estava falando sobre eu cheguei lá bravo no seu trabalho, falando que não tinha mudado muita coisa. E realmente não tem mudado muita coisa. Depois que o Bolsonaro se entregou que eu falo assim, que infelizmente temos uma política suja no Brasil. Você não se manda sozinho. E ele entregou, continua na mão das mesmas pessoas. O que vai estar acontecendo? Está acontecendo as mesmas coisas. As coisas não sumiram, as coisas estão vindo para cá mais ainda. Estão vindo? As coisas estão vindo mais perto ainda da gente. As ideologias? Isso, mais perto da gente, entendeu? Sim. Então, as pessoas estão vendo isso. Não, ele volta falando, não, mas não é assim não, está chegando pertinho, está vindo. Nas escolas. Sim. As escolas estão pior, entendeu? Mas você tem que ver, as professoras conseguem agir por conta própria, por moral própria, certo? E evitar. Sim, mas a maioria dos problemas são os filhos, são os próprios pais. Entendeu? Olha. A pessoa pode até lutar dentro da escola, mas as crianças, a maioria das famílias estão tudo destruídas, porque a questão que você falou, todas as famílias eram católicas, eram automaticamente conservadoras, né? Mas agora são católicas? Não. Então, o problema está na célula matriz, na família. Você vê um cara nasce numa família completamente hedonista, católica socialmente, vai na missa domingo, sim. Ou vai no culto protestante no domingo. Quando vai? Porque o protestante tem esse negócio, né, que não precisa de igreja, né? Então o católico precisa, sim, mas ele é um culto a Deus social. Porque o tanto de gente que eu vejo, comunista na fila de comunhão, amaziado, pessoas que vivem uma vida impura. Nego, você está metendo a lei, você está julgando. Eu não estou julgando não, eu conheço geral. Eu conheço, converso,
sento em mesas para trocar ideia, atendo muitas pessoas, e as pessoas falam para mim que fazem, entendeu? E aí eu vejo. Na verdade, quando eu vou comungar, eu vou com minhas filhas, com a minha esposa, e nem quero olhar, porque eu quero evitar esse julgamento. Mas às vezes eu olho porque eu tenho que fazer reparação, né? Porque um dos 4 fins da Santa Missa como é que a gente fala? O fim satisfatório, né? Reparador, né? Então, um dos 4 fins da Santa Missa é a reparação dos nossos pecados. Então, eu faço reparação não só para os meus pecados, que são muitos, mas também ofereço a Deus a pureza das minhas filhas, em reparação de tantos pecados contra a Divina Eucaristia e em favor daqueles que estão fazendo a besteira de comungar Jesus em estado de pecado mortal, né? Ou seja, pelo bem das almas, pela conversão dos pecadores, como pediu Nossa Senhora em Fátima, né? Ah, Nicolas, quem você pensa que é para fazer isso, rapaz? Eu falei, rapaz, eu sou um mero católico que tento viver em estado de graça, sei que eu sou uma porcaria, e eu sei que essas pessoas que estão fazendo essas besteiras, se tivessem a graça que eu tenho, da consciência do meu pecado e da graça de Deus, elas seriam muito melhores do que eu, elas seriam até santas. Essas pessoas que fazem essas porcarias, essas bobeiras contra a alma delas e contra Nosso Senhor, contra a Santa Igreja, por falta de conhecimento do que elas estão fazendo, se elas tivessem, repito, a graça que eu tive, o Senhor também tem essa graça, elas seriam muito melhores que a gente. Elas seriam muito melhores. Como Santa Teresinha me ensina isso, né? Então, eu não acho que eu sou ninguém, mas eu levantei a cabeça e vi sem querer. Aí eu já, meu Deus do céu, não consigo nem... a gente fica preocupado, triste, por causa da grande profanação. E detalhe, quando acontece uma reunião de catequese, as pessoas ficam mais preocupadas em abafar a piedade das pessoas, a vestimenta piedosa das mulheres e dos homens, o véu, contestar o véu. Mas ninguém contesta maçom na fila de comunhão, comunista comungando, pessoas em pecado mortal comungando. Ninguém se preocupa com essas almas que estão fazendo muito mal a Jesus, em primeiro lugar, Nosso Senhor, e a elas. As próprias almas delas estão comungando veneno, a própria condenação, como diz Nosso Senhor nas Escrituras, não é verdade? Mas essas pessoas, nas reuniões, não se preocupam com essas almas, se preocupam só com as almas que querem ser santas, querem abafar a piedade eucarística, abafar a modéstia, abafar o amor ao sagrado. Mas ninguém quer abafar, ninguém quer combater o sacrilégio. E hoje você vê Padre Leonardo falou, você vê um monte de jovens voltando para a igreja, querendo a piedade, né? Querendo estar na presença de Deus e é cortado às vezes, né? É visto como cortado dentro da igreja mesmo, dentro da família, né? É o que mais acontece. Isso é radical demais, isso não é certo, né? Não precisa de ser tanto assim. Deus ama todo mundo. Do jeito que é. Já morreu na cruz. Eu tava zoando hoje o pessoal lá na loja. Vai na missa, negócio? Eu não, vai na missa só domingo. Pra que na missa? Todo dia. Exagero. Nem vou na missa não, porque Jesus já morreu por nós, já pagou todos os nossos pecados, entendeu? Não, tem que ficar tranquilo. Aí o Cristo, rapaz, é parecendo bêbado falando. Mas não, rapaz, eu não mato e nem roubo ninguém, vou pro céu direto. Porque Jesus morreu por nós, não precisa justificar, já sofreu por nós, já foi suficiente, já pagou os nossos pecados, tá pago, agora é só curtir. Agora ele tá lá só olhando e vigiando. É nóis. É só Deus assim, céu. Tamo junto. Satanás está sozinho no inferno. Tá só com o povo do Antigo Testamento lá no inferno. Só que o pessoal que mora aqui, Sodoma e Gomorra. Só que o pessoal não tá lá. Só. O resto, tá tudo no céu. Tudo bom. Tudo de primeira. Mas tem isso aí. E eu falei um dia desse, né, sobre que antigamente as pessoas tinham certeza que ia confiar, né? Ele também já falou comigo, eu passo isso pra frente. Hoje não. Hoje vai todo mundo no céu. É certo. É uma certeza que eu não É uma misericórdia de vovozinho. Deus não é mais pai, Deus é vô. Né? Porque o pai é aquele que instrui, exorta e castiga e conserta, né?
E o vô é aquele que estraga, né? Então Deus, pelo menos na modernidade, né? Então Deus não é mais pai, Deus é avô. É um vovozinho, como diz o Padre Paulo, é um chuchuzinho. É desse jeito, tá? O professor Lavo falou que chega num certo Vou ponto. culpar, agora você me falou, né? Eu era muito aquilo ali que o professor Lavo, né? Mas fácil culpar o outro por causa daquilo do que você mesmo. Isso aí é todo ser humano que eu já passei. Eu falei, Camilo, eu me lembro que eu passei por todas as fases que eu estudo hoje. De ser ateu, de não sei o quê. Hedonista. Tudo que você já pensou. Fala, era eu. Já fui tudo que você imaginar. Chega num certo ponto que não dá pra voltar atrás mais. O avião tem um certo ponto da decolagem que ele tem que se decidir se ele vai continuar na pista ou se ele vai voar. Naquele momento decisivo, não tem como você voltar mais atrás. Se você escolheu frear na pista, o avião tem que parar. Se você escolheu subir, você tem que subir e ou bater o avião. Então é a questão da conversão, né? É a questão que a gente está conversando aqui, sempre é esse assunto, né? Tem uma hora que não, por mais que a gente cai, lógico, sempre rola, vai na sujeira, come comida de porco, igual filho pródigo, pá, tema com a gente mesmo, vira herege, vira protestante, quer entender por próprio, quer ser jansenista, ser rigorista, você quer ser pelagianista, vencer sozinho, você quer ser tudo o que Deus não pode. Você tem que se consagrar a Nossa Senhora, ela te ensina a ser submissa à vontade de Deus. Você consagra todos os seus bens espirituais a ela. Os bens impetratórios, satisfatórios e meritórios. Você consagra tudo a ela. Os seus bens materiais e espirituais. Isso que é bom. Então, aí ele fala, quando uma hora que não, mesmo que você sofra tudo isso na sua humanidade, na sua espiritualidade, quando o avião saiu, você não volta. Não dá, cara. Porque você consegue enxergar, mesmo que você queira voltar, você consegue enxergar lá na frente. Né? A gente é casado e às vezes a gente briga com a nossa esposa e vendo o meu, sinceramente, no pensamento, às vezes, largo. Eu termino com isso aí. Só que na mesma hora ele vê um pensamento lá na frente. De como que eu vou, como que a minha filha vai ver o casamento depois disso? Como que ela vai ser criada depois disso? Como que ela vai passar para os filhos dela? Essa tradição, esse conservadorismo, né? E eu fico pensando, falei, Senhor, eu vou acabar com um monte de gente. É a consequência do... É o que acontece na ressurreição dos mortos, sabia? Isso que você está falando tem muito a ver com a ressurreição dos mortos. A consequência das boas obras e das más obras. Por que a gente vai ressuscitar no último dia? Porque a gente já tem a recompensa da alma, né? No céu ou no inferno. Mas depois as almas voltarão com a Jerusalém Celeste e os corpos receberão a glória ou a danação eterna, porque eles colaboraram com a alma para a salvação ou para a perdição dessa alma. E nesse dia, tudo, por exemplo, pessoas que foram para o céu. São Francisco de Assis morreu no século XIII. Tudo que ele fez no século XIII até hoje reverbera, não é? Então toda essa glória que foi, todo esse mérito, essa graça, essas graças que desceram na humanidade, ele receberá a honra, o mérito de tudo que aconteceu por causa das obras dele. Por causa das coisas. A consequência da santidade dele. E todos aqueles condenados receberão a consequência dos pecados deles. E tem uma coisa mais legal ainda. Todo mundo, por exemplo, você enterrou um cara como herói, mas esse cara foi um grande salafrário. Ele foi para o inferno. Acho que ele está no céu. Mas será revelado nesse dia que ele está no inferno. Todos saberão tudo de todos. E aqueles que todo mundo acha que morreu foi para o inferno, as pessoas vão saber que essa pessoa é uma pessoa boa. Ela foi... O reinado social de Cristo será nisso, só na volta. Todo mundo acha que o reinado social vai acontecer agora, né? Não vai acontecer, reinado social. Essas utopias pregadas aí não vai rolar.
E essa pessoa que foi, todo mundo condenava e tal, humanamente, todos vão conhecer que essa pessoa é santa, foi pro céu. Ela vai receber, o corpo dela e a alma dela vai ser glorificada por Deus na frente de todos saberão tudo. Rapaz, eu falei, nossa, quando eu descobri isso, que eu não sabia, né? Eu falei, rapaz, que maravilhoso, Deus é perfeito. Olha como é válido você ter boas obras, igual você está falando aí. Ah, não quero, além de ser pecado, né, mortal para nós, né, casados abandonar a mulher, né, a consequência desse pecado para gerações. Olha, um grande pensamento. Às vezes você não ama tanto, não mas isso, é um juízo temerário, né? Não só a questão do divórcio, mas de outras coisas. Sim, né? a consequência. De tudo aquilo, né? De um roubo. Eu vou pegar um negócio ali. Eu falei, pô, a pessoa tem que ter uma noção da vida, né? A pessoa tiraram o que é certo e o que é errado, entendeu? A pessoa não tem a razão do que é certo mais. E nem do que é bonito, né? Não. Perder os que é certo. Né? Porque o cara fala assim, eu peguei isso aqui do cara aqui que deixou aqui em casa. Deixei aqui um trem aqui, e o cara deixou que eu peguei, não devolvi não. Não importa. Você fez errado. Entendeu? Se você entrar num outro lugar, você vai roubar milhões. Vai. Porque você tu não faz. Você acha que ninguém viu. Né? Ah, você vai trair sua esposa, tal. Você acha que ninguém viu. Mas não. Né? Tem um Deus lá em cima olhando por nós, você vai dar conta disso. Isso vai te levar num fim, entendeu? A sua vida vai ficar num fim por causa disso. Né? O fim terreno e o fim eterno. Que é o pior, né? Mas o fim terreno, ela até aguenta a pancada, né? Porque é sensorial, né? Ela consegue qualquer tipo de prazer para esquecer essa depressão terrena. Mas no fim eterno não tem nada. No inferno não tem bebida, não tem calmante, não tem droga, não tem nada no inferno disso. Vai ter um monte de vagabundo junto contigo, mas sofrendo muito. Hoje eu vi num grupo meu de amigos, o cara falou com o outro assim, vou estar tentando parar de fumar, e ele falou assim, e eu falei, fora, Deus abençoe e tal, que você pare, que você consiga, né? Aí o outro falou assim, não, você não precisa de ninguém não, falou com o outro, tem que ser a sua vontade. Eu falei, você não precisa de ninguém? Como assim você não precisa de ninguém? Né? Quer dizer, em vez de dar força para as pessoas né, puxam o outro para baixo. O que está acontecendo muito também é isso, né? As pessoas estão deixando de lado o amor ao próximo, né? O amar a Deus também sobre todas as coisas. Né? Um é segundo do outro, né? Amar a Deus não é só um sentimento, né? É um ato de devoção. E esse ato de devoção se cumpre nos 3 primeiros mandamentos, obviamente. Ele é o alimento para a alma, mas ele se estende à eficácia no amar ao próximo, nos outros 7 mandamentos. Então é um ciclo. Como é que a gente fala? É um organismo. Um alimenta o outro. Porque as pessoas acham que é muito difícil cumprir realmente. Né? As pessoas têm a noção de, não, mas aí não, essa castidade, né? Mas transar, não é vir não, é pecado, é amor. Não é? A pessoa fala dele, é amor. Olha o amor. Né? O amor. O Cristo viril, casto na cruz, perdeu pro sexo. Então, eu acho que esse amor de tudo é amor, né? Paz é amor, né? Mas esse amor... E um pouquinho de sacanagem. É esse amor que vai levar muita gente também pro inferno, tá? Olha, é amor. Só 2 homens se beijam porque se amam. Deus me livre. Né? Olha, eu amo mais meu cachorro do que meu filho, do que um parente meu. Então esse amor é perigoso. Né? Mas tem amor não. Será? É uma forma imperfeita, né? Porque se você for ver mesmo, é meio mongol isso que eu vou falar, né? Se você for ver mesmo que, sei lá, ser mongol, né? Porque as pessoas hoje em dia não tá pensando em nada, né? Que às vezes isso é até muito grandioso, né? O amor é um ato de vontade, né? Um ato sentimental. Hoje eu amo muito mais minha esposa do que quando eu casei com ela novinha. Eu acho ela linda ainda, mas eu olho pra ela, eu vejo, né? Ela tem seus 40 e vai, né?
Ela tinha 31 quando eu casei com ela. Menos, né? Menos. É. Tinha meus 28 anos de idade, então era uma menininha. Então era diferente, não era amor assim, um amor maduro, de sacrifício e renúncia. Com ato de louvor a Deus, de ação de graças. Mas casou e já estava convertido? Quem? Você? Não, mas se eu não tivesse convertido, não tinha casado não, né? Não tinha ido, não. Eu era ainda meio doidão, né? Mas já estava indo na igreja. Ali, você vai na igreja. Eu não precisa nem. O cara, vou lá porque é uma obra social, né? Eu vou lá para estar com o pessoal no domingo, né? Vou nos grupos. Daqui a pouco o Espírito Santo vai mexendo com você, vai mexendo, né? Deus vai falando com você e muita gente busca verdadeiramente a Deus. Muita gente, né? Você tá sendo caridoso, né? Não, um bom número de pessoas vai. Mas aí vai dando aquele filtro, né? O que acontece, igual o TLC, TLCA no movimento, lota, PLC, aquele tanto de gente, o sentimento, né? Aquele sentimento bom de amizade, de coletividade, comunidade. Aí desce da casa de curso, vem pro terceiro dia. O pessoal chama de quarto dia, né? Mas é mais no terceiro dia, né? Porque sexta, sábado, domingo, 3 dias, né? No terceiro dia eterno, que é a ressurreição, né? Junto com Cristo, né? Então, aí vem a vida do mundo, né? As tentações, aplicar aquilo que aprendeu na casa de curso, buscar mais, etc, etc. Aí começa a filtrar, né? O funil aperta, né? Nesse momento que o Padre Paulo falou. Agonizomai, eu aperto. É nesse momento, depois que a renovação carismática é muito boa. Ah, tá. Muito boa, né? Mas chega nesse momento e depois que tá lá, aquela emoção falta pra frente, falta ali, no alimento. E busca, e pega mesmo, pega. A pessoa vai pelo Espírito Santo. Vai. Né? Vai. E ali ele se entrega. Mas ele passa, entendeu? E não consegue, dali pra frente, ali falta a pessoa entender mais, entendeu? A instrução, né? Como é que é? A catequese. A catequese. E é o que eu sempre falo. Eu tenho falando com as pessoas. Ó, pega ali e joga pra catequese. Joga pra catequese. Semana catequese tá... Continua na renovação. Renovação. Continua a renovação. Isso. Continua o TLCA. Isso. Continua, começa aí no texto dos homens. Entendeu? Até mesmo porque às vezes essas pessoas encontram dificuldade em casa, apoio em casa, não tem. Mas tem na catequese, forma amigos que estudam com ele, amigos que rezam com ele. A família católica verdadeira. Não é só vínculo de sangue, a família cristã. O que é a família cristã? Nosso Senhor tirou a salvação do povo que era só de sangue, o povo judeu, né? O povo que é de casta, e se estendeu a uma família, a família espiritual, né? Isso é o cristianismo. Então, para que essas pessoas, para que esses jovens, esses mais velhos do PLC, do TLC... Isso é fundamental, você ter a amizade que compactua com a mesma... Até o Peter, como é que é o nome dele, cara? Aquele filósofo moderno que você mandou? O Jordan Peterson, ele fala sobre isso, para você ficar cercado de pessoas que buscam o mesmo ideal que você, ué. Ele fala, é uma das 12 regras de sucesso dele, né? Então... Belo documentário. Tá? Eu já tinha visto há muito tempo, eu conheço ele há muito tempo, desde o Lumine já soltou. Só que o marketing do é muito superior, né? Por isso você mandou pra eu ver o Apo, porque eu achei muito ovacionismo, sei lá se existe essa palavra, pra ele. Até a foto dele do negócio tava meio ascensão, a queda e ascensão. Não, mas isso aí tem a ver. O caos de ordem é isso mesmo. Que ele realmente caiu. O cara, depressão completa, e porque ele não aceitava a queda filosófica dos alunos dele, entendeu? Mas mesmo assim, a ascensão dele também foi cheia de tribulação. Ele cresceu tanto que afetou o casamento dele. Isso aí, tanto é que ele teve que reconstruir os laços com a esposa. Mas eu não gosto muito dele assim, nessa época da ascensão, porque ele ficou meio um Neymarzinho da filosofia, né? Sim. Muito, né? Tipo... Mas isso é o problema do ser humano.
Mas é porque o ser humano precisa de Deus. Ele quer Deus. Ele quer nas pessoas o que eles têm em sonho ao Senhor. Entendeu? Ele quer nas pessoas isso. Ele quer um salvador. Você vê, você vê mesmo, quando eu dou catequese, ninguém fica falando demais. Nicolas, poxa, o padre falou um negócio que o senhor falou aquele dia. Eu falei, rapaz, quem ensina isso é a igreja, não sou eu não, tá? A igreja que ensina isso, eu só sou o Você não entender nada, né? Na catequese eu falo, no primeiro dia, eu sou o interlocutor da Santa Igreja Católica. Eu ensino o que a igreja ensina. Lex credendi, lex celebrandi, lex vivendi, lex orandi. Essas quatro partes da fé eu ensino tudo. Tudo não, porque eu sei tudo. Mas tudo que eu aprendi eu passo pra frente. Que eu tento botar. Então, não fui eu que expliquei a parada. É a igreja que me ensinou e eu entendi e tô passando pra vocês. Então, por quê? Porque é a necessidade de louvar alguém. Sim. Louva Nosso Senhor, rapaz. Louva Nosso Senhor. Os 4 fins da missa. Ela decepciona muito com o presidente, né? Ele acha que ele quer um salvador. O Senhor quer um salvador. Mas não quer Jesus, ele quer um salvador. É a síndrome do messianismo. O professor Lavo falava, várias pessoas falam, mas o professor Lavo eu vi que a síndrome do messianismo. Vários filósofos contemporâneos falam sobre isso. Até esses filósofos ateus falam messianismo. E as pessoas, isso eu tinha percebido num curso que eu tava olhando e tal. E é verdade, as pessoas, e depois também com a igreja católica, você vê que o ser humano, ele quer um salvador. Ele coloca todas as suas fichas num homem, né, no presidente principalmente, né, ou no jogador, né, ou qualquer coisa que represente a ele. E aquilo ali é o certo. Você vê esse pessoal do TikTok, aquilo ali é família. Né, é uma família que faz um monte de misura. Aquilo ali é família. A família vai ser assim. Né? Aí decepciona. Porque ele está entregando toda a sua esperança no ser humano. Né? Quando o cara começa a dar muita moral, por exemplo, pro Guilherme Freire, pra esses professores que são bons em explicar, eu falei, rapaz, tem um trem errado nisso. Aí você vê o professor Olavo, que é ótimo, maravilhoso. Quando ele explica a miséria dele, quando você vê o Guilherme Freire explicando a miséria dele, você vê um Sidney Oliveira falando da miséria dele, você cai em si, né, os caras. Aí você vê você vê o professor Olavo falando sobre o escrito dos santos, que ele não conseguia ler o escrito dos santos porque os santos tinham uma consciência tão delicada de quanto eles eram pequenos, que era difícil de você conseguir ler, por exemplo, o Segredo do Rosário e São Luís Grignion de Montfort, dizendo que ele não merecia comentar sobre o Rosário por causa de tão pequeno que ele era em relação à graça que era falar sobre o Rosário. E ele disse que era tão difícil ler aquilo para ele, porque aquele santo tinha uma noção tão grande de quanto ele era miserável e pequeno em relação àquela grandeza daquele comentário, que ele se sentia tão incomodado porque ele era tão pior que aquele santo, que ele não conseguia ler. Aí você ouvir um comentário de um cara desse, que é tão ovacionado pelas pessoas, você fala, nossa, ainda bem que eu estou ouvindo isso, porque eu tenho que direcionar todo o meu louvor a Nosso Senhor. E a gente esquece, né? Sim, esquece. Bota moral demais nos outros. Sim, esquece às vezes de... Eu acho que a única criatura que a gente pode ovacionar mesmo, com grande louvor, é a Virgem Maria. Isso tudo que a gente conversa aqui, que a gente vê no Guilherme Freire, no Olavo, e em outras pessoas tal, Padre Paulo. Quem que deu isso tudo, né? Quem capacitou? É ele que veio ao mundo e explicou isso tudo. Sim. Né? E as pessoas acham que é tão difícil, né? Talvez outra pessoa escute e fale, pô, os caras conversam uns trem sem pé, sem cabeça. Às vezes aparece. Parece, mas pô, os conversam uns trem, tem nada a ver, né? Mas se você for parar pra pensar, é uma coisa simples. As coisas de Deus é simples. Também acho. Né? É simples. E pode ter um desenrolar complicado. Até chegar no simples tem um desenrolar meio... Talvez tenha. Mas eu acho mais simples também. Mas simplicidade, você vê aquele filme do Cupertino, né? São José Cupertino. Um cara simples. Sim, mongoloide, cara. Não sabia nada. Nem ler, sabia nada. Sabia só o Evangelho de Lucas. Então você vê aquele filme ali, cara. Não, eu também penso nisso. Aquele filme... Como é que é? O Santo Relutante.
Santo Relutante, que filme, aquilo me deixou chocado também. Sim. Com a grande vontade de Deus, né? Não tem jeito de fugir dela. Não tem. Mas se você for um predestinado, entre a... É porque a predestinação existe, né? Na verdade, Calvino que estragou ela. Mas a... Calvino não sabe. a gente vai falar de predestinação, a pessoa já pensa lá, protestante. Não, a predestinação existe, lógico, porque Deus te cria para Ele. Essa é a predestinação. Eu te criei para mim, predestinação. Agora, se você vai aderir a ela ou não, é contigo. Se você vai querer vir para cá no final da sua vida, ou ir pro lado do anjo soberbo, quebrador de promessa, é contigo também, mano. Cachorronho, soberbo, né? Elias, de qualquer maneira. Então. Mas você vê, né? Você chegou a ver já o... Ordem, caos e ordem? Eu cheguei a ver uns pedaços, né? O começo ali, na hora que ele vai falar com os estudantes, né? Que querem. Os estudantes que acham que tem vários gêneros, né? Ele foi, assim... É uma ideia meio... Esses caras são muito fortes, eu sou fraco. Eu não consigo ir bater de frente assim, igual ele foi bater de frente pra mudar a cabeça da galera, da palestra. Eu não, eu só consigo conversar com pessoas que querem saber do bem. Sim. Aí se elas tiverem uma dúvida a respeito do mal, trazendo lá de fora, sim, aí eu consigo trocar ideia. Agora, ir no campo de lá, jogar contra, não consigo, cara. Fico tão nervoso. Porque às vezes você acha que não, mas com conhecimento a pessoa consegue, né? Aí falta isso. Eles não. Mas se você conversa com várias pessoas e tal, porque aqui nós temos em Lajinha, você acha, assim, temos bastante coisa assim, mas ninguém chega a falar, ninguém faz uma passeada pelo aquilo, defendendo aquilo. Né? O mal ainda não é esse mal que a gente vê em muitos lugares, pessoas de gêneros e tal, ele tá por aí. A ideologia? A ideologia tá por aí. Mas fica ali, outro fica aqui, outro passa, olha, né? E assim, não tá ainda manifestado, fazendo uma manifestação, gritando na porta da casa dos outros. Porque no dia que tiver, com certeza alguém vai ter um de frente rebatendo isso. E uma coisa que me preocupa mesmo é com o futuro da nossa paróquia aí. Porque a gente vê esses discursos meio socialistas, né, dentro da paróquia. Sim. E o nosso pároco atual é tranquilo, né? Ele não é. Ele é apolitizado, não sabe defender nada, não sabe instruir ninguém sobre isso. Mas... Tô mentindo? Ele é apolitizado, ele não sabe sobre política. Ele não sabe conversar sobre, entendeu? Ele não tem um conhecimento político para chegar e trocar ideia. Tipo, igual o Overlão fez lá, Cristo Rei, por que rezar pelas eleições? Defendeu ninguém. A igreja não tem partido. Nenhum. Agora a sua questão é o que fazer. O partido da igreja é Cristo. E a verdade que... O que fazer? Como proceder? Como um católico vota? É isso. Isso que é a política aqui. É uma posição religiosa, como ele mesmo falou. Pio XI, 40º ano, comemorando o 40º ano da Rerum Novarum, que é uma encíclica de 40 anos. Pensa bem, uma encíclica, 40º ano, uma encíclica comemorando 40 anos da encíclica oficial. Vou esquecer até de quem era. Pio X, Pio IX, eu acho. Então tá lá, Pio XI, foi claro. Depois Pio XII, o decreto, 1949, contra o comunismo. Pio XII, Então assim, posição religiosa, não é posição política. Sim. E tem que ter isso. E mesmo se tiver também, se o cara puder falar, igual muitos bispos já na época que era contra o comunista, bandido, tinha que falar, não, se a igreja apoia o presidente Bolsonaro, autentista, correto, defesa, como é que é? Pessoa que se defende, esqueci, tem um branco. Legítima defesa, né? Propriedade privada, livre-arbítrio, sem censura, liberdade, isso, né? Direito de ser feliz, direito de buscar atrás, de correr atrás dos sonhos. Então, assim, defendendo aquilo que a igreja, até na sua obra social, que é
propriedade privada, distributismo, caridade. Ninguém fala nisso, né? A gente tem que miséria, fome, pobre, não sei o que, mas ninguém fala da doutrina social da igreja verdadeira mesmo, né? Da propriedade privada, do distributismo, de acordo com a caridade da pessoa. Não é porque é obrigatório. Parece um socialismo, quando você fala, quando a gente acumula e não dá nada pros pobres. Porque o cambá de vagabundo vai tudo pro inferno. Porque os pobres morrem com fome e tá lá. Mas não, eu não tô defendendo rico nenhum não, nem pobre, nada não. Eu só falando que é ensinado de maneira muito como é que a gente a gente fala? Lacração. Uma lacração, não é uma preocupação verdadeira de se explicar a necessidade do distributismo, pô. Caraca, pô, pensa bem, uma paróquia que sustenta, igual a nossa, vamos falar agora da nossa. Uma paróquia que sustenta o dízimo. Igual faz casa para padre, dá carro, paga roupa, ajuda um monte de gente, constrói memorial do Padre Augusto, tudo com o dinheiro do dízimo, meu irmão. Como é que você pode chegar numa paróquia e vamos fingir que o nosso sacerdote vai e fala que a gente é tudo mesquinho e muita criança dorme aqui na cidade com frio, com fome, porque a gente não ajuda? Meu irmão, isso aí tá me cheirando falsidade, hipocrisia e esquecimento. Porque, pô, o dinheiro do dízimo sustenta, olha o tanto de obra que sustenta dentro da igreja. Sim. Até lanchinho para a comunidade na hora da missa, tem. Não tô criticando. Acontece. Então, significa que a gente ajuda bastante. Sim. Então, tô falando da comunidade toda, né? Sim. Então pode pegar muito dinheiro do dízimo, está vendo gente com fome, aqui em Lajinha, nossa realidade paroquial. Tá vendo gente com fome em Lajinha? Gente com frio? Então pega o dinheiro do dízimo, para de botar em obra, usa a doutrina social da igreja, distributismo. Propriedade privada, distributismo. Caridade. Não é? Como que uma pessoa pode falar que a gente não... Na nossa paróquia, na nossa. Como alguém pode dizer e falar que com dízimo desse, que constrói o tanto de coisa igual constrói, igual já construiu, mantém 2 carros, um monte de funcionário, um monte de gente, pode falar que a gente não ajuda. Tem um trem errado aí, não tem? Tem. Não tô falando que acontece, não. Tô falando que o discurso tem que ser bem apresentado. Sim. Mas assim, eu concordo plenamente, porque esses papos de... Mas eu acho que o pároco, ele é um pároco muito bom. Assim, não, eu tô falando assim... Sim. Todas as questões que eu tô falando são questões... eu tô falando de maneira empírica. Não tô dando nome a ninguém. Sim. A nossa realidade paroquial não é maravilhosa, não. Não é maravilhosa, não. Mas a gente entendeu. Ótimo. Sim. A gente entendeu. Ótima, não. É boa. É boa. É bom. Eu acho que eu fui num batismo, num curso de batismo e tal, e ele foi no final. E ele falou aqui que eu falei com a minha esposa que deveria ter falado, entendeu? Desde o começo. A verdade. A verdade, entendeu? E ele fez isso, eu achei muito interessante ele falar isso. E a verdade, ela dói naquele momento, mas tem que ser falada direto. É uma espada, né? Espada que entra de 2 gumes, né? Quando ela entra cortando e sai cortando, filho. Então tem que ser falada, a verdade tem que ser falada, entendeu? Ou ela é depositada na hora que ela entra, ou ela deixa espaço para crescer a semente na hora que sai, entendeu? Então eu achei muito interessante. Não foi só isso, mas outras vezes também, outro curso também que ele teve também, falou bastante. Deveria ser assim, cara. Né? Sempre. Não com medo de eu vou fazer assim porque o outro não. Vai fazer certo. Sem respeito humano. 5 pessoas só dentro da igreja. Mete o cacete como tivesse 50. Isso. Sem respeito humano. Isso. Mas é isso que falta mesmo na maioria das paróquias lá dentro da diocese tá de Caratinga. Isso mesmo, tem que fazer isso, entendeu? É jogar a verdade na cara do pessoal. É assim assado. Se não for assim, você vai pro inferno. Vai pro inferno, cambada. E eu vou junto. E eu vou junto. Eu vou junto. Por omissão. Então é assim, vou falar agora pra mim não precisar ir com você. Se você quiser ir, vá. Igual Cura Darcy falou pra uma menina sobre modéstia.
Ela não quis atender o pedido dele. Olha, minha querida dirigida, se você não fizer o que eu estou te falando, no fim da sua vida, no dia do julgamento, Deus não irá me cobrar. Irá cobrar a senhorita. Eu estarei lá sendo julgado, mas não serei condenado por sua culpa. Porque eu te falei e te orientei, mas você não quer seguir os meus conselhos, então já é problema seu. Isso. E outra coisa, votar todo mundo, ter um confessionário ali, antes da missa, né? Votar, confessar. Confessar, pô. Não, precisa ser antes não, durante. Durante. Porque você, eu não sabia disso não, mas você pode, por exemplo, dependendo do sacerdote, você confessar no domingo, e a missa já tiver passado, tem muito padre por aí que vai lá no Santíssimo, no Sacrário, pega domingo, né? Você comungou hoje? Não, mas está em estado de graça. Então você pode comungar logo após a confissão, porque você ali é certo que você está em estado de graça. Mas quando você vai na missa, você não sabe se está em estado de graça. O senhor vai comungar amanhã, não vai? Eu tenho umas duas. Mas o senhor vai comungar? Hã? Tem umas duas domingos. Pois é, mas vamos fingir que você ia comungar amanhã. Sim. Mas você não sabia se você estava em estado de graça. Você não sabe. Mas quando se você fez uma confissão com matéria grave, confissão perfeita, tudo que manda a igreja, como é que a gente fala? Roteiro, tudo que manda tudo, você saiu dali, você sabe que você pode tomar uma bala na cabeça, que você vai estar salvo. Por isso eu não sei se vai, mas tá salvo, né? Sim. Então você pode comungar. Mais cedo do que nunca você pode comungar.